A paz do Senhor Jesus a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um programa nosso, Alimentando a Alma, da TV Evangelho. Queremos agradecer a você que tem nos acompanhado pelo canal, no YouTube, pela rádio também. Boas novas. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos com muita alegria, tendo em vista a participação daqueles que são os nossos ouvintes, aqueles que têm acessado o nosso site, da rádio. É muito bom ter a participação de cada um de vocês. Nosso tema hoje, dentro do programa Alimentando a Alma, o nosso programa hoje nós vamos falar sobre Igreja, Corpo Preservado. E está no livro do profeta Joel, capítulo 2, verso 28, e que nos diz bem assim o texto da palavra do Senhor. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonho, e os vossos mancebos terão visão. Primeiramente, neste assunto, igreja como corpo preservado, temos que falar de algo muito importante, que é a definição, os conceitos de igreja e corpo. Porque corpo, o corpo humano em si, é um conjunto de diversas estruturas que se associam, criando uma dependência entre si, para um funcionamento perfeito do corpo humano. E a igreja é um conjunto de reunião, de congregação, de assembleia de cristãos, como diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 44, que diz assim: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então nós entendemos, fazendo um paralelo a isso, acerca da igreja como corpo de Cristo, ela tem uma mesma característica, não é? Como vimos nesses conceitos, a igreja é um corpo onde tem uma estrutura diversas que se unem numa dependência entre si. E a dependência que estamos falando aqui é que une os membros de um corpo. Quando você pega um corpo humano, é o sangue, porque é ele que liga todos os órgãos, alimentando, purificando e fortalecendo o corpo, trazendo vida ao corpo. Então, mas da mesma forma, não muito diferente, a igreja também, ela vive dessa mesma forma. Tudo isso o corpo faz para a manutenção da vida. E a igreja é da mesma forma, ou seja, o sangue, no caso aqui, é o Espírito Santo, que ele circula na vida da igreja para dar à igreja uma estrutura, para dar à igreja aquilo que ela precisa para funcionar como um corpo vivo. Entre os membros, que são diversas, várias estruturas que se unem para um bem comum. Então, veja bem, o profeta Joel, ele anuncia algo extraordinário aqui. Provavelmente, 850 anos antes de Cristo, quando ele entrega esta profecia, o profeta Joel, ele diz algo maravilhoso, que nos últimos dias derramaria do Espírito Santo sobre toda a carne. O próprio Senhor Jesus, ele confirma essa profecia, dizendo que a igreja ficasse em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Com palavras diferentes, mas a mesma profecia. E que o poder que Jesus estava proferindo aqui era o poder do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo sobre a vida da igreja. Então veja bem, após a morte de Jesus, quando no ato ali, naquele momento, naquele cenário, ele morreu ali, mas o sangue dele foi derramado, e que ali é uma tipologia do Espírito Santo. Um sangue biológico, um tecido, mas que era representativo, que apontava para o Espírito Santo, para dar vida à igreja, ou seja, para a preservação da igreja nesta última hora. Em Cantares,
o Espírito Santo, ele é conhecido, é dito ali em Cantares como unguento derramado, ou seja, a mesma expressão, não é? Falando do derramar do Espírito Santo. Quando você derrama um perfume, ele é derramado sem medida, você não controla para derramar, a expressão derramada aqui, né? Então, é algo extraordinário, um derramamento sem medida. Então, lá ele é conhecido, citado no livro de Cantares, como unguento derramado. E esse unguento, naqueles dias, ele era usado para a preservação do corpo. Se usava muito isso como prática, né? Para preservar o corpo. A pessoa morria, era passado aquele unguento. Hoje se usa-se formol, né? Mas naqueles dias era um perfume, várias especiarias para a preservação do corpo. No entanto, quando a mulher chora aos pés de Jesus, enxuga os cabelos, os pés dele lava os pés com as suas lágrimas, enxuga com os seus cabelos, e ela derrama também do unguento sobre Jesus, falando ali, profetizando da unção do corpo dele após a sua morte. Mas era algo usado para isso. Então o Espírito Santo era um unguento derramado para preservar o corpo, né, que é a sua própria igreja. E o que preservar no corpo, que é a própria igreja do Senhor Jesus, é a ação do Espírito Santo na vida da igreja. E quais são essas ações do Espírito Santo que podemos citar na vida da igreja? Nós vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 44, quando a palavra do Senhor diz lá, e perseveravam na doutrina, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Essas são as ações do Espírito Santo, caro ouvinte, na vida de uma igreja que é batizada com o Espírito Santo, na doutrina, porque são um conjunto de elementos que emergem da palavra de Deus, não é? Então, as doutrinas do Espírito Santo, no partir do pão, ou seja, é a evangelização, é o anúncio de Jesus, é aquele que é o Salvador do homem, Jesus sendo anunciado, a comunhão, que é o elo de ligação entre o homem e o Deus, através do Espírito Santo, não é? No ato de Jesus ali na cruz do Calvário, e a oração, que é o meio de comunicação ao qual nós temos para falar com Deus. Então, são essas ações que o Espírito Santo ele realiza na vida da igreja. Mas não só isso, também ele opera uma grande bênção, que são sinais que identificam que a igreja não é um corpo morto, porque a igreja é corpo de Cristo, ou seja, ele morreu, mas ressuscitou. Então a igreja é um corpo vivo. E que sinais são esses? Os dons espirituais que o Espírito Santo concede à vida da igreja para que ela possa testemunhar com poder de que Jesus está vivo na vida dela. Então, o Espírito Santo ele opera essas ações na vida da igreja do Senhor Jesus. Então é como um derramar do unguento, o derramar do Espírito Santo. Então a igreja, ela dá sinais de que Jesus está vivo e que ela é um corpo vivo, através dos dons espirituais. E através dos dons espirituais, tudo isso testifica uma coisa, que a igreja, após 2000 anos, né, um pouco mais, 2000 anos, a igreja, ela está sendo preservada pelo Senhor. Há mais de 2000 anos, a igreja vem sendo preservada pelo Senhor, ou seja, ela está viva, ela dá testemunho de que Jesus vive e de que Jesus vai voltar. E quando nós vemos lá no Evangelho de João, caro ouvinte, no capítulo 14, verso 19, quando o próprio Senhor Jesus diz assim, porque eu vivo e vós vivereis. Então a igreja, ela é esse corpo vivo, porque Jesus está vivo. É o Espírito Santo que circula na vida da igreja, que testifica que Jesus está vivo a cada dia, com os sinais, com os dons espirituais. Então, para ser preservado, é necessário ter o Espírito Santo. Não podemos abrir mão do Espírito Santo nesta última hora, porque temos que ser igreja preservada. Quando o profeta diz naqueles dias, nós vimos isso no verso logo abaixo, quando ele pronuncia assim, naqueles dias, ele refere profeticamente aos nossos dias, os dias de hoje.
que esse Espírito Santo ele está sendo derramado sem medida, é o unguento derramado sem medida. E você, caro ouvinte, você que nos assiste pela TV Evangelho, não é? Você que tem acompanhado pelo canal do YouTube, pela Rádio Boas Novas, você também pode fazer parte desse corpo vivo e que viverá, mas viverá para sempre na eternidade do Senhor, porque ela vai ser arrebatada com o Senhor. Ela vai partir para a eternidade com o Senhor, porque ele é este corpo vivo. Jesus vai levar um corpo que está vivo, não um corpo morto, que não anuncia um Jesus que está vivo, que não está comprometido com a eternidade, que não crê nos dons espirituais, que não crê nas doutrinas do Espírito Santo, que é o clamor pelo sangue de Jesus, salvação, fé. Então, é uma igreja que não está viva, mas a igreja viva, ela vive as doutrinas do Senhor, porque ela é um corpo vivo e vai viver na eternidade do Senhor. E ela está sendo preservada com o unguento, com o Espírito Santo. Ela está sendo preservada há mais de 2000 anos, até o dia do arrebatamento, porque ele vive e a igreja viverá. E você, caro ouvinte, também pode desfrutar desta grande bênção, viver uma eternidade com o Senhor, porque o Espírito Santo está preparando uma igreja que está pronta para partir. Então o profeta ele diz: e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, sobre toda a carne, somos todos nós. E você pode fazer parte desta bênção. Queremos agradecer a participação de todos que têm nos acompanhado, nos assistido. Sugerimos que você visite o nosso canal, radioboasnovas.org, e lá você também pode baixar o aplicativo da rádio, acompanhar a programação da rádio e outros anúncios acerca do canal da Rádio Boas Novas. A todos, a paz do Senhor Jesus.